Hoje, dia 31 de outubro, vocês sabem o que é comemorado? Eu ia falar Eu isso. sei. Alguém sabe aí no chat? Alguém sabe aí no chat? Gente, o que é dia 31 de outubro? O que a gente está comemorando hoje? O Breno, responde. O Ronei acertou, por Acertou, sinal. miserável. O Júlio, talvez ele acertou também, mas não era isso que a gente Pesquisa queria. Halloween hoje, é Halloween. É Halloween, Halloween, verdade. verdade. Nossa, eu tinha esquecido. Bom, Porra, a gente nem fez um negócio temático, desculpa. Pô, vai, devia fala. ter... aproveitando o Breno que tá o usando Ronei máscara. é do Brad Pitt. Que bosta. Aproveitando então que, olha, tanto o Ronei quanto o Ricardo acertaram, né? Na verdade, não são 14 anos de Bitcoin. Hoje são comemorados 14 anos em que foi apresentado o white paper do Bitcoin. Mas vocês sabem que esse dia 31 ele não é à toa. Alguém sabe o easter egg que existe por trás da data simbólica 31 de outubro de 2008? Foi a quebra daquele banco? Não. A quebra do banco foi dia 3 de janeiro, que foi quando foi minerado o primeiro bloco. Mas que também tem a ver com a data de hoje. Mas eu vou trazer rapidamente aqui para vocês já vão saber. Então vou Breninho compartilhar minha introduz tela. pra gente, vai. Para compartilhar a tela dele, isso. Dia 31 de outubro, tanto de 2008 quanto do ano 1517. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero apresentava as suas 95 teses da Reforma Protestante. Então, não é à toa o dia de hoje escolhido por Satoshi Nakamoto, porque o surgimento do Bitcoin representa também muito do que a Reforma Protestante mostrou naquela época. Então, vamos lá. Senta que lá vem história, como o Ronei falou. A Reforma Protestante foi responsável por grande parte da libertação social e política na Europa, abrindo caminho para uma série de vantagens para o povo daquela época e seus descendentes. Esses benefícios incluem o enfraquecimento do poder político centralizado, a Igreja Católica Romana, o aumento da organização da Igreja localizada, ou seja, a descentralização da Igreja, a disseminação do conceito de separação entre Igreja e Estado e a impressão legal da Bíblia em línguas comuns, o que permitiu a liberdade intelectual de escolher a fé ou não. Isso lembra alguma coisa para vocês em relação ao que pode ser o Bitcoin para a gente? Né? Então, a partir do dia 31 de outubro de 1517, graças a alguns monges na Alemanha, após Martinho Lutero ter postado as suas 95 teses, e graças a um invento tecnológico de última geração da época, a prensa de Gutenberg, foi possível que essas 95 teses fossem impressas, fossem distribuídas através da Alemanha, e então, assim, se fez a Reforma Protestante da época. Por que não a prensa de Gutenberg, que foi disseminada, conseguiu fazer com que se disseminassem as ideias de Lutero, não tem a ver com o e-mail de Satoshi Nakamoto, exatamente no dia 31 de outubro de 2008, mostrando para o mundo o que seria o white paper do Bitcoin. Então, a gente tem uma coincidência entre esses três personagens, né? Então, nós temos aqui Gutenberg, Satoshi Nakamoto e Martinho Lutero. Cara, eu nunca tinha visto isso. Gente, isso é novidade pra gente também, tá? O Breno montou isso sozinho. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu acho que ninguém nunca falou disso. Novidade. Comunidade Bitcoin. É o easter egg, cara, eu nunca escutei isso, velho. Então, olha só. Continua, tá interessante. Isso aqui é baseado num artigo, tá? Eu vou depois deixar o link aí na descrição para vocês lerem por completo. Então, a essência da Reforma Protestante era sobre quem decide o que é verdade e como reconciliar quem somos com quem Deus é. Quando o conhecimento e a informação puderam se espalhar, as pessoas perceberam que tinham poder. À medida que os plebeus tiveram acesso às Bíblias, eles perceberam que não eram forçados a praticar sua religião da maneira que a igreja havia ordenado.
Eles até tinham o direito de não acreditar em nada. Através das diversas perspectivas da mensagem bíblica, múltiplas denominações podem existir livremente de forma descentralizada. Por meio de suas diferenças, o estudo de princípios contestados é aprimorado, enquanto se descobre princípios essenciais comuns que unem a fé cristã como um todo. E qual o paralelo com a batalha que a rede do Bitcoin enfrenta hoje? As massas são analfabetas quanto à religião mundial de hoje, a moeda fiduciária. Dizem que a inflação é a chave para a prosperidade econômica, que os preços dos ativos e recursos sólidos não importam ao avaliar a força de uma moeda, que a flexibilização quantitativa não está nos aproximando de um modelo econômico comunista, que a impressão de dinheiro é um evento emocionante, que as empresas tóxicas e falidas devem ser resgatadas, em vez de permitir que o mercado livre estabeleça novos participantes. Os bitcoiners podem se concentrar em um dos muitos atributos do Bitcoin: o limite de dinheiro, a rede descentralizada, a prova de trabalho, etc. Um conceito favorecido não desqualifica o outro. Em vez disso, o conceito preferido de alguém os traz para a dobra do Bitcoin, onde então descobrirão mais do que o que inicialmente os atraiu para o Bitcoin. Então esse é o paralelo entre a Reforma Protestante e o Bitcoin. E como o Felipe mesmo falou, dia 3 de janeiro também é um dia emblemático para o Bitcoin, né? E continua o easter egg da Reforma Protestante. 3 de janeiro de 1521, Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja. E dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco do Bitcoin foi minerado. No dia 10, Hal Finney tweetou o primeiro tweet relacionado ao Bitcoin. Running Bitcoin. O resto é história. Obrigado. Caralho. Mas tu tirou isso de onde? De que fonte isso? Não precisa mostrar a fonte, não. Só não, fala mas tipo, fonte, tu tem um vazamento de fonte, porque eu nunca escutei isso, velho. Nunca Não, ninguém tô falou zoando. Isso foi uma teoria levantada que Satoshi Nakamoto fez isso realmente para fazer um paralelo à Reforma Protestante. Então, mas isso é verdadeiro? Tipo assim... Tá, é uma teoria de que pessoas bitcoiners falam isso. É real. Satoshi Nakamoto nunca falou diretamente que tinha a ver, né? Entendi. Ah, tá. Mas... Não, eu queria saber se tu estava fazendo uma analogia ou se realmente isso tem a ver com as datas que, né? Tem a ver. Aquela teoria Tem a ver. São exatamente as datas. 31 de outubro de 1517 foi quando Martinho Lutero mostrou as ideias dele, né? Sim. Rompendo com a igreja. E 3 de janeiro foi quando ele foi... Não, valeu pela pesquisa. Nunca tinha ouvido falar nisso. Me senti numa aula de história, né? Que o professor pega, bota um slide e fica lendo, né? Mas foi muito bom. Então, assim, talvez isso seja uma das coisas que trazem valor para o Bitcoin. A gente conseguir separar, né, o que hoje é o analfabetismo do mundo, a moeda fiduciária, a centralização do poder, a centralização da moeda, o dinheiro poder ser impresso com um simples apertar de botão, e o que o Bitcoin trouxe para a gente como tecnologia, como inovação, como a gente pode aprender a partir daqui para frente a lidar com o dinheiro como ele de fato tem que ser. Muito interessante. Não conhecia essa história, não. É isso aí. Cara... Então, parabéns, white paper do Bitcoin. Parabéns, Satoshi Nakamoto. Muito obrigado. Um adendo só para fins de cultura. Eu não sei se alguém que nos assiste já leu o white paper do Bitcoin, mas ele é até curto, né? Ele é curto e técnico. Sim. E nele não se fala do limite de 21 milhões. Não tá no white paper. Tá no código, é uma coisa assim. Só um detalhe também, para fingir. O Satoshi participava de fóruns cypherpunks, né? Lá eles discutiam tudo isso. O white paper ele surgiu lá justamente de um e-mail que ele mandou pro fórum lá, pro blog. E ele se comunicava muito com o pessoal através desse fórum, né?
Um detalhe também, só para deixar aqui também, eu tenho até, se que alguém quiser depois me cobra no Instagram, o print de uma dessas conversas do Satoshi nesse fórum que ele participava, e ele comenta de alguns aspectos que ele achava interessante colocar no Bitcoin. Alguns aspectos de privacidade que ele gostaria de colocar no Bitcoin. Um pequeno detalhe, que esses aspectos eles não foram de vez implementados no... É para deixar essa tela mesmo? Ou você vai falar alguma coisa, Breno? Para mim, esse é Satoshi Nakamoto. Enfim, Para mim ele não coloca essas paradas de privacidade no Bitcoin, só que depois, alguns anos, surge uma moeda que tem todos esses negócios de privacidade, que é o Monero. E quem criou o Monero, alguém sabe? Que bom. Não. Então, vamos lá. O Ronei colocou um negocinho aqui. Como o Rubens falou, depois que você entende Bitcoin, inicia uma corrida na tua cabeça para tirar o seu dinheiro de fiat. Mas, exatamente. É o Red, cara, é o Red Pill, cara. Quando você entende o mercado. E olha só, existe um livro daquele Murray Rothbard, sei lá. Acho que é esse livro, que é o que o Estado fez com o dinheiro, uma coisa assim. Que se você lê isso, você já começa, tipo assim, a ficar mais cético com essa parte, né, toda monetária do mundo no geral. Porque você começa a ver o que as grandes nações fazem com o dinheiro. E o dinheiro é uma forma de, tipo assim, é um controle. E assim, eu falo isso diversas vezes. Da mesma forma que um momento lá atrás a gente separou o Estado da religião, no futuro, quando a gente estiver evoluído, vai separar Estado de dinheiro, tá? Isso vai... Uma hora vai acontecer.